trás de cada monitor apitando, de cada diagnóstico frio, há um ser humano. Há medo, dor e esperança. Mas quem será que cuida da mente enquanto o corpo adoece? A psicologia hospitalar nasce no silêncio, entre uma palavra e outra, no olhar de uma mãe que acabou de perder um filho, e também no adolescente que luta contra o câncer e quer voltar a sonhar. Não é apenas escutar o paciente, é escutar o hospital, suas urgências, suas barreiras, suas humanidades esquecidas. No hospital há muitas dores, mas também há espaço para encontros e para recomeços, para o cuidado que vai além do corpo. O psicólogo não cura o corpo, ele acolhe a alma. Ele está presente nas despedidas, nas notícias mais difíceis e nos silêncios que doem. Mas o que é a psicologia hospitalar? Ela é uma área da psicologia que atua dentro de contextos hospitalares, oferecendo suporte psicológico a pacientes, familiares e profissionais da saúde. Tem o objetivo de minimizar o sofrimento emocional e promover a adaptação ao adoecimento, à hospitalização e, quando é necessário, ao luto. Ajuda também com a intervenção em crises, apoia emocionalmente em situações como diagnósticos graves, cirurgias e perda de função ou morte. O psicólogo hospitalar trabalha para tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor e respeitoso, promovendo a dignidade do paciente. Não posso deixar de citar também a atuação com equipes multidisciplinares, que colabora com médicos, enfermeiros e outros profissionais para um cuidado mais integral. O psicólogo hospitalar pode trabalhar com pacientes internados, seja ele idoso, adulto ou criança, com pacientes em UTI, cuidados paliativos ou pré- e pós-operatórios, familiares em sofrimento e profissionais da saúde em estresse. Desafios comuns na psicologia hospitalar: lidar com morte e luto, trabalhar sob alta demanda emocional, necessidade de ética e sigilo profissional mesmo em ambientes complexos, atuar com respeito à cultura e religião e história de cada paciente. Agora vocês vão acompanhar um pouco da entrevista que a gente fez com a psicóloga Maíra de Mello, que é uma psicóloga que atua nessa área hospitalar. Eu espero que vocês gostem e se familiarizem muito mais agora com essa área, que é muito especial pra gente. Meu nome é Maíra de Mello, eu sou psicóloga clínica e hospitalar. Hoje, atualmente, eu tenho uma clínica de psicologia aqui em Brasília, Minds Life, e atuo por um processo seletivo através do IGES no hospital de base. A minha abordagem é TCC, a que eu utilizo, e já tenho aí mais de 20 anos de atuação na área. No hospital de base eu estou há 1 ano, era uma das perguntas que vocês tinham aqui. No hospital de base eu estou há 1 ano, e pelo processo seletivo do IGES, mas antes do hospital de base eu estava no Paranoá, já há mais de 5 anos. A psicologia hospitalar, eu confesso que para mim é o meu coração pulsante, Eu me formei através da faculdade IESB, fiz várias teorias ali, inclusive focado na hospitalar dentro da área da UTI. Então, hoje eu atuo na UTI, mas o trabalho do psicólogo ele é muito importante dentro do hospital, em várias áreas. Olha, os desafios, no início do trabalho da psicologia hospitalar, quando eu iniciei, o principal desafio era fazer com que a gente fosse aceito como um atuante ali dentro, como necessário e importante. Então, no início foi bem difícil a equipe aceitar, a equipe compreender o nosso trabalho. Então, mostrar o nosso trabalho, a importância dele foi difícil. Hoje em dia, eu vou colocar aqui para uns 5 anos para cá, atuando dentro da área hospitalar, eu não tenho encontrado mais isso, mas eu sei que ainda existe. Esse desafio por parte de alguns da equipe de compreender o nosso trabalho. Outro desafio que eu encontro muito é a questão do sigilo. A gente tem que estar se organizando muito perante o sigilo, porque em vários momentos a gente atende beira-leito, a gente atende num corredor, a gente não tem um espaço físico ainda apropriado. Em alguns hospitais a gente já tem uma salinha de acolhimento.
alguns setores, algumas áreas, alguns andares. A gente tem essa salinha, mas não em todos. Então tem alguns momentos que a gente faz o atendimento beira-leito. Então a gente tem que ter todo um jogo de cintura ali para resguardar esse paciente, aquela história, colocando sempre ele resguardado ali, garantindo para ele esse sigilo. Então a gente tem que estar sempre trabalhando. Esse é um esforço que a gente tem que estar fazendo por conta do espaço mesmo que o hospital oferece para a gente. A rotina, vou falar porque eu trabalho na UTI, né? Existe algum, eu não sei se eu falei com vocês, mas dentro do hospital a gente pode trabalhar dentro do RH, pode trabalhar na enfermaria, na pediatria, no ambulatório, dentro da área da psiquiatria, podemos trabalhar dentro da UTI, né? São vários os ambientes, com cuidados paliativos. Nós temos em todos os setores, o psicólogo pode atuar. Eu atuo hoje na UTI pediátrica. Então, a minha rotina hoje, a gente chega, a gente passa o plantão, geralmente, quando é com um psicólogo, ele passa o plantão pra gente. E se não tem um psicólogo ali no mesmo setor, a gente pega o plantão através da parte da enfermagem, ela passa os casos mais graves ali, para que a gente possa estar depois fazendo o processo de avaliação, de prioridade. Então, vai depender de como é a área que você está. Se tem um psicólogo, ele vai te passar esse plantão. Se não tem, você vai, né, a enfermagem, quando está bem concisa ali com você, ele faz um trabalho muito importante, que é de passar os casos mais graves, como é que foi a noite daquele paciente, né, qual foi o familiar que teve um pouco mais de dificuldade. Então, primeira coisa, passar esse plantão. Dentro do hospital, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, a gente consegue ainda, da UTI, a gente consegue ainda fazer reuniões multidisciplinares, onde a gente conhece todos os casos, diante de todas as áreas. O médico, o físio, o fono, a TO, que é o terapeuta ocupacional. Então, todos participam dessa reunião. E todas as áreas falam como está aquele paciente. Então, na UTI, a gente tem esse privilégio da psicologia, atuar ali dentro, ter voz e poder falar, né, também a sua visão, dar o seu olhar. Isso que é o que a gente chama de interconsultas, que é compartilhar com os outros profissionais aquele caso também. O que a gente trabalha muito é o processo, né, de acolhimento, de empatia. São técnicas que não podem faltar dentro do hospital, são técnicas que a gente já utiliza. O atendimento psicoterapêutico, as avaliações diagnósticas, a gente precisa saber fazer. São técnicas importantíssimas, porque a gente precisa saber avaliar se um paciente está em delírio, se um paciente está em surto, se um paciente tem baixa cognitiva. Então, tudo isso vai interferir no nosso processo de atendimento. Trabalhar com técnicas de grupo, como, por exemplo, lá na UTI, quando eu vejo que as mães estão muito angustiadas, agitadas, eu vejo que não estão muito bem, existem aqueles momentos que elas estão mais fragilizadas. Então eu trabalho com técnicas de grupo, então a gente reúne essas mulheres, ou os pais, né, porque lá pode ficar tanto a mãe como o pai, reúne essas pessoas, a gente faz um trabalho de grupo, um momento de catarse ali, para que elas possam falar o que estão sentindo, possam falar como estão vivenciando cada um do seu processo. Isso é muito, muito bacana, um trabalho de grupo ali dentro. Então são técnicas que a gente tem que estudar, aprimorar, porque vão ser muito válidos ali dentro. Na UTI pediátrica, nós temos crianças de 25 dias. Então, nós não vamos atendê-lo, né? Mas também temos adolescentes até 17 anos. Então, o nosso público, ele é bem amplo. O que é muito importante? Se é uma criança que não fala, que é uma criança que, né, menor de idade, então o nosso atendimento vai ser acompanhar a evolução desse paciente, acompanhando junto com a equipe. E o nosso atendimento será com a família. A gente vai acolher essa família, observar a compreensão dela, ver se ela está entendendo o que a equipe fala, ver se ela está entendendo aquele diagnóstico, porque às vezes ela entende o que o médico falou, mas não entende a gravidade. E aí ela fica num processo de negação. Então, o nosso papel ali é acolher aquela demanda e trabalhar com aquele familiar para que ele possa compreender a realidade. Posso dar um exemplo aqui de ontem. Nós estávamos com um paciente que já estava evoluindo para uma alta. E ele teve uma piora inesperada. Nessa piora, ele começou a dar falência de órgãos, com 15 anos. E nesse processo, o que aconteceu? Tivemos que chamar a família para avisar. Eu falei para a família, mas segunda-feira eu estava aqui, ele estava ótimo. Terça-feira ele estava aqui, ele estava ótimo. E sim, infelizmente, ele veio a falecer. Provavelmente nessa madrugada ele já faleceu. Então, acompanhar essa família, mostrar para ela o que aconteceu, mostrar para ela esse processo não foi fácil, porque eles estavam acompanhando um paciente que já estava indo para a alta. Então, nós temos que ter um atendimento muito coeso com a equipe médica.
entender o processo, entender o que aconteceu e, se possível, fazer esse acolhimento numa sala reservada com o familiar, o médico, o psicólogo e o familiar. Então a gente faz essa reunião, o médico explica todo o quadro clínico daquele paciente e a gente continua o atendimento para acolher diante do luto. Ele não morreu ali naquele momento, mas ele estava caminhando para a morte, não tinha mais o que ser feito. Então a gente precisou atuar, eu fiquei ali com aquela família, atendi, né, todos os familiares ali até o máximo que a gente conseguiu, já era 8 horas da noite, até que eles foram embora e o paciente ainda ficou ali, provavelmente faleceu no período da noite. Mas eles saíram dali entendendo o que aconteceu, entendendo o porquê da piora e entendendo que não tinha mais jeito. Durante esse processo, teve um familiar que chegava no paciente e falava: abre o olho, me responde, você fala comigo, né? Então, ela estava naquele momento de negação. Olha, ele está esquentando, olha aqui, porque ele está frio, mas ele está esquentando, né? Então, um processo de negação. Naquele momento, você precisa ser muito verdadeira. Não, ele não está esquentando. Não, ele não está te ouvindo. Não, ele não vai te responder, ele está morrendo. É muito doído fazer isso, mas é necessário. Trazer essa verdade para o familiar diante mesmo de um momento muito doído. Então, enfim, peguei esse exemplo, mas são inúmeros. Tem exemplos, né, muito bons de que o paciente evolui, de que sai dali bem, você vai explicar todo o processo, tanto de hospitalização como de alta, o que ele pode fazer para melhorar, para não voltar ali para aquele quadro. Ficou claro, gente? Acho que eu dei um exemplo ali. Bom, muito claro. Muito obrigada pelo exemplo, inclusive. Deve ser difícil, né, compartilhar, porque você esteve lá acompanhando todo esse processo, mas deu para entender que vocês, como profissionais, dão esse apoio para a família, também para o paciente, né? E mesmo que ocorra o que ocorreu, porque ele estava em um quadro bom inicialmente e depois veio isso acontecer, né? Infelizmente. Mas conseguiu ainda manter esse contato e conversar com a família, não é? Isso, o nosso maior objetivo é fazer com que essa família saia dali com acolhimento. É tão importante que até no final a mãe virou e falou assim: muito obrigada. Vocês têm um atendimento maravilhoso aqui. É doído, você está acabando de perder seu filho e você está ali ainda elogiando, sabe? Então, ou seja, ela recebeu aquele acolhimento, ela recebeu aquela atenção. Eu fiquei ali com ela o tempo que foi necessário, que às vezes a gente precisa ter esse olhar, né? Isso aqui é prioridade. Então, e ouvir isso no final, isso é muito importante. Falar: muito obrigado, o trabalho de vocês aqui é muito bom. Então, mesmo tamanha dor, ela ainda conseguir se sentir acolhida em meio ao desespero, né? Então, assim, são processos. Como ontem também recebemos uma alta de um paciente de 6 anos que estava ali, ficou muito ruim e foi melhorando e ao final a gente trabalha muito com lúdico com essas crianças, a gente dá tarefas para eles desenharem, para eles fazerem, para eles conversarem com a gente, porque às vezes ele fica ali e ele quer ir para casa, ele quer sair daquele ambiente, é muito barulho, ele tá longe da casa, tá longe da escola, tá longe do habitat dele. Então a gente trabalha com esse lúdico com essas crianças. E ao final ele falou: tia, toma aqui um presente. Aí ele me deu um desenho, depois no final posso até mostrar para vocês. E ele escreveu meu nome, né? Maíra, e o nome dele. Aí eu falei: obrigada, ficou lindo e tal. Ele falou: tia, isso aqui é para você não esquecer de mim, porque eu não vou esquecer de você. Né? Então, assim, uma criança de 6 anos e tia, você quer ir conhecer minha irmã? Você não pode ir lá em casa conhecer minha irmã? Então você consegue trazer para essas crianças, né, para esse paciente que está fragilizado, que está num momento difícil, trazer para ele um pouquinho mais de acolhimento, de aconchego, de entender que mesmo no momento difícil a gente consegue extrair coisas boas.